O início da viagem apostólica e oficial que o Papa Bento XVI está fazendo ao Reino Unido começou às 8 horas da manhã, horário da Itália, quando o Santo Padre chegou ao aeroporto de Ciampino. Acompanhado de seu secretário particular, Dom George Genswein, do secretário de Estado do Vaticano, Cardeal Tarcísio Bertone, do substituto da Secretaria de Estado, Dom Fernando Filoni, além do presidente do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos, Cardeal Kurt Koch, o Santo Padre embarcou às 8h10 da manhã e 5 minutos depois a aeronave já estava decolando. Durante o voo de quase 3 horas entre a Itália e a Inglaterra, o Papa Bento XVI concedeu uma entrevista coletiva aos cerca de 50 jornalistas que estão acompanhando esta viagem. Ao responder perguntas sobre a situação da Igreja Católica no Reino Unido, e principalmente sobre os casos de abusos cometidos por padres ingleses, Bento XVI disse que recebeu estas notícias com profunda tristeza e que foi um choque para ele. O Papa lembrou que no momento da ordenação, o sacerdote diz o seu sim para Cristo e passa a servi-lo através do seu ministério, porque o bom pastor ama, auxilia e orienta o caminho para a verdade. E é difícil entender como uma pessoa que se dedica a Cristo pode cair neste tipo de perversão. Ainda durante a coletiva, o Papa disse que também ficou entristecido com o fato de que as autoridades da Igreja não foram suficientemente capazes de tomar as medidas necessárias com rapidez. O Santo Padre referiu-se também às vítimas de abusos, dizendo que elas são a primeira preocupação da Igreja, e o desejo do Papa é poder ajudar essas pessoas a superar este trauma, para redescobrir a vida e a fé na mensagem de Cristo. Ainda durante o voo, o Papa enviou o tradicional telegrama aos chefes de Estado dos países que sobrevoou. Ao presidente italiano Giorgio Napolitano, o Papa enviou suas cordiais saudações e ressaltou que estava se preparando para o encontro com a Rainha Elizabeth e demais autoridades. Ao sobrevoar o território francês, Bento XVI saudou cordialmente o presidente Nicolas Sarkozy e o povo francês. O avião que transportou o Papa e sua comitiva pousou no aeroporto de Edimburgo às 10h30 da manhã, horário local. O Santo Padre foi recebido pelo Duque de Edimburgo, Filipe II, marido da Rainha Elizabeth. No aeroporto, a comitiva seguiu para o Palácio Real de Holyrood House, onde o Papa foi recebido pela Rainha Elizabeth e pelo príncipe consorte. Depois das honras militares e da apresentação das autoridades, o Papa Bento XVI teve um encontro reservado com a Rainha Elizabeth II. Ao final do encontro, o Santo Padre foi acompanhado aos jardins atrás do Palácio Real, onde cerca de 400 pessoas, entre autoridades civis e eclesiais, o aguardavam para o discurso. Ao proferir as palavras de boas-vindas ao Papa, a Rainha Elizabeth disse que muita coisa mudou no mundo nos últimos quase 30 anos, desde a visita do Papa João Paulo II. A rainha disse ainda que o país é extremamente grato ao envolvimento da Santa Sé na melhoria da situação na Irlanda do Norte e no desempenho de um papel importante nas questões internacionais, na defesa da paz e no desenvolvimento de soluções de problemas comuns, como a pobreza e a mudança climática. Em seu primeiro discurso, o Papa Bento XVI disse que os monarcas da Inglaterra e da Escócia foram cristãos desde os primeiros tempos. E existem extraordinários santos como Eduardo, confessor de Margarida da Escócia, e muitos deles exerceram conscientemente suas funções de governo, à luz do Evangelho, modelando assim a nação no bem no nível mais profundo. O Santo Padre disse ainda que isso fez com que a mensagem cristã se tornasse parte integral da língua, do pensamento e da cultura dos povos dessas ilhas, por mais de 1000 anos. O Papa Bento XVI também fez menção ao cardeal John Henry Newman, cuja beatificação acontece no próximo domingo. Segundo o Papa, o cardeal foi um dos muitos cristãos britânicos de sua época, cuja bondade, eloquência e ação foram uma honra para os seus concidadãos. O Papa finalizou dizendo que hoje o Reino Unido se esforça para ser uma sociedade moderna, multicultural. O Papa continuou a dizer que nesta tarefa estimulante possa manter sempre o respeito pelos valores tradicionais e por aquelas expressões culturais, que formas mais agressivas de secularismo e não apreciem o mesmo, não toleram.
Para terminar o discurso, o Santo Padre pediu para que não deixe apagar o fundamento cristão que está na base das suas liberdades, e possa aquele patrimônio que sempre serviu bem à nação plasmar constantemente o exemplo do vosso governo e do vosso povo, face aos 2 bilhões de membros do Commonwealth, como também da grande família de nações de língua inglesa em todo o mundo. Ao encerrar seu encontro com a Rainha Elizabeth II, o Papa Bento XVI se deslocou de papamóvel pelas principais ruas de Edimburgo até a residência de Morningside, onde ficará hospedado durante sua estada na cidade. Milhares de pessoas foram às ruas para saudar o Papa com bandeiras e aplausos. O trajeto durou menos de 1 hora e terminou em Morningside, onde o Papa cumprimentou alguns fiéis católicos que o aguardavam no portão. Desde as primeiras horas da manhã, vários peregrinos chegavam ao Bella Houston Glasgow Park, local onde o Papa Bento XVI presidirá a primeira missa em território inglês. Cerca de 65 mil pessoas estão sendo esperadas para esta celebração, número semelhante ao de participantes da missa presidida em 1982 pelo Papa João Paulo II. Algumas vias de acesso próximas ao parque foram fechadas para facilitar a entrada dos fiéis.